Quando o assunto é alimentação saudável, muita gente acha que precisa de disciplina de ferro, muita força de vontade e abrir mão de absolutamente tudo que gosta. Mas na verdade, é que isso depende de estratégia. Hoje eu quero te falar 5 dicas práticas que podem te ajudar a melhorar a sua alimentação no dia a dia. São atitudes simples, mas que vão fazer uma diferença enorme. Bom, não tem como a gente começar sem falar do principal. Não tenha alimentos que são seu ponto fraco, o seu calcanhar de Aquiles em casa. E aí, no seu caso, pode ser o que for, seja chocolate, biscoito, refrigerante, alguns tipos de doce, tanto faz. Por exemplo, o da minha mãe é pipoca doce, sabe aquela pipoca doce, aquele saquinho que você compra? Não pode ter isso aqui em casa, porque se tiver, ela vai comer o pacote inteiro, de uma vez. Tem algum alimento que você também faz isso? Pois bem, então provavelmente esse é o seu ponto fraco. Não tenha ele em casa. O problema não está quando você abre o pacote, mas sim quando você coloca ele no carrinho do supermercado. A tentação vai nascer na compra. Desde o momento que você vai pegar ele da prateleira do supermercado, você já vai pensar no momento de comer ele. Você já vai ansiar o momento de comer. Então essa estratégia, ela é muito simples. Se você sabe que não tem controle com aquele alimento, então não leve ele para casa. Isso não significa que você nunca mais vai comer. Você pode sim comer se tiver com muita vontade. E aqui é importante diferenciar a vontade de fome. Provavelmente você não está com vontade se você está com fome. Você precisa encher a sua barriguinha para depois saber se aquilo é realmente uma vontade. Para esses alimentos, é interessante você escolher momentos específicos para eles, porque assim você reduz as chances de exagerar sem perceber, de exagerar sem nenhum planejamento anterior, de exagerar porque simplesmente você estava com muita fome. E aí, já pegando o gancho da fome, a gente vai para a dica número 2, que aqui vai demandar autoconhecimento e perceber as sensações fisiológicas do seu corpo, que é a fome e a saciedade também. A gente tem uma escala da fome em que a gente vai de muito cheio a de muita fome. Muita gente espera chegar no muita fome em estar desesperado para se alimentar. Só que aqui, nesse caso, o teu córtex pré-frontal praticamente, desliga. Você não vai ficar pensando, mas eu não quero comer um hambúrguer, acho que é melhor comer um arroz com brócolis. Você não vai pensar nisso, porque principalmente o teu cérebro tá assim, você precisa comer, você tem que comer. Aqui, a gente precisa de energia, manda energia pra gente. Você vai pensar no hambúrguer porque ele é mais calórico, ou seja, ele vai dar mais energia pro teu corpo. Você não pode dar a chance do teu córtex pré-frontal desligar, de você não conseguir tomar decisões certas por conta da fome. Sem contar que quando a gente está com muita fome, a gente come extremamente rápido, a gente nem sente o sabor direito de tão rápido que a gente come. E ainda por cima, come demais, e aí vai pro outro ponto da escala, que é muito cheio. E repare que são 2 extremos. E o nosso corpo não gosta de extremos. Isso é estressante, fisiologicamente falando. Ele busca sempre o equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Então, quando você percebe a fome antes dela ficar insuportável, as chances de você fazer escolhas melhores é maior. Porque você vai estar mais racional. A fome não vai estar gritando, te impedindo de pensar. E assim como perceber a fome, também é importante a gente perceber a saciedade. Quanto de comida te deixa satisfeito? Você sabe dizer? Quanto de um prato, mais ou menos, assim, de almoço, você fica ok, você não fica empanturrado, mas você fica satisfeito. É importante a gente ter essa percepção justamente para sabermos melhor e fazer escolhas melhores para a gente. Isso é autoconhecimento na área alimentar e nutricional também. A dica número 3 pode parecer meio contraditório, mas vai fazer sentido. Exercício físico é um ótimo aliado para a dieta.
ou para alimentação saudável. Muita gente acha que exercício físico é apenas para gastar calorias ou que apenas para saúde física. Mas quando você se movimenta, faz exercício físico, você libera endorfina e você melhora o seu humor. Além disso, tem uma parte psicológica por trás. Quando você treina, quando você está focado no seu treino, você não quer estragar o treino, sabe? É tipo você parar de fumar porque você começou a corrida. E aí você para de fumar porque o cigarro está atrapalhando os seus treinos. Porque obviamente vai atrapalhar ali no cardiorrespiratório. E aí como você está aplicando esforço no exercício físico, você sabe que se você se alimentar melhor, você vai se exercitar melhor. Então um apoia no outro, entende? E aqui também é importante falar que é interessante que você tenha uma atividade física, um exercício físico que você goste. Ah, eu gosto de caminhar, então caminha. Ah, eu gosto de correr, corre. Eu gosto de pular corda, então pule corda. Faça uma coisa que você goste, porque a probabilidade de você fazer é muito maior. E isso vai equilibrar com a tua alimentação também. E aqui, a número 4, é uma coisa que muita gente falha. Facilitar a vida, ou seja, deixar tudo organizado. É muito mais fácil chegar em casa de noite e você ter uma comida pronta do que você ter que cozinhar. Porque você vai ficar com preguiça de cozinhar porque você está cansado e você vai pedir um delivery. Essa é uma das maiores armadilhas que tem, a falta de organização. Cozinhar não é coisa de Masterchef, muito menos coisa de mulher, pelo amor de Deus, hein? Cozinhar é coisa de adulto responsável. De um adulto responsável com a própria saúde, de um adulto que sabe se cuidar. Isso é cozinhar. Deixar a marmita pronta, deixar legumes, frutas lavadas, picadas na geladeira para facilitar o teu acesso a elas é muito mais fácil do que você ter que ficar descascando a manga toda vez que você quer comer. Se a manga estiver picadinha na geladeira, você não vai comer? Pelo amor de Deus, você vai comer. Agora você vai pensar, eu tenho que descascar a manga ainda, eu tô sem tempo. Organização na alimentação é um atalho. Quando você não souber o que comer, e aí você pensa, tem comida na geladeira. É verdade. Tem uma marmita que eu fiz no final de semana. Vou comer a marmita mesmo. Bom que eu reservo esse dinheiro aqui. Aí no final de semana eu dou uma saída. Aí não gasto 2 vezes. Vai fazer bem até mesmo pro teu bolso, viu? E a quinta e última dica é o método do prato. Essa daqui serve principalmente se você for comer fora. Mesmo que a gente organize o nosso dia a dia, mesmo que a gente organize tudo, às vezes ainda assim acontecem imprevistos. Ou às vezes a gente tá mesmo com vontade de comer fora. Essa dica vale principalmente para restaurantes self-service, que você se serve. E aí você pode usar o método da divisão do prato. Metade dele você vai preencher com vegetais, com legumes, a outra parte com proteínas e a outra com carboidratos. Se for um self-service por quilo, por exemplo, que a maioria dos restaurantes né? Vai ficar mais barato o teu prato, porque você vai ter colocado metade dele com vegetais e eles pesam menos, principalmente os folhosos, que não pesam praticamente nada. Então, quando você for no self-service, coloca muita alface no teu prato, viu? E óbvio, é interessante que seja um restaurante que você confia, que tem higiene, porque é difícil, né? A questão da higiene em restaurantes que são muito lotados. Esse método é muito interessante, dá para fazer em casa também, caso você não siga nenhum cardápio, mas você não sabe muito bem como montar um bom prato. Isso é muito legal, porque além de ser bonito visualmente, ele vai te dar mais saciedade, ele vai te nutrir mais, a depender das coisas que você está colocando ali, obviamente. Mas se você for preencher metade dele com vegetais, cara, tá de bom tamanho, tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso. Essas dicas parecem muito simplistas e bobas, mas se juntas, elas vão transformar a tua alimentação. Não é sobre proibir coisas, de seguir uma rotina muito rígida, mas a gente precisa de estratégias e também de atalhos. Se ter marmitas prontas facilita a sua vida e você sabe disso, então por que não fazer? Você vai gastar, no máximo 2 horas no teu final de semana para cozinhar. Comer bem não é para ser um fardo, é para ser sustentável. Qual dessas dicas você vai aplicar primeiro? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal que eu tô trazendo vários conteúdos muito legais sobre alimentação e nutrição. Beijo e até o próximo vídeo.